Bom dia, gente! Já quero pedir desculpa para minha voz, porque curiosamente a gente vai falar de saúde, porém, dos meus 4 filhos, 3 ficaram doentes. Ou seja, as minhas últimas noites foram acordadas. Então, eu já peço desculpa pela minha voz. E é bom a gente estar falando de saúde, porque provavelmente se eu não tivesse saúde, com 3 filhos doentes e sem dormir, talvez eu não estivesse aqui e alguém ia ter que substituir a gente. Então, eu só quero pedir desculpa pela voz e a compreensão, tá bem? Quer falar? Não começa a introdução que eu quero falar antes. Pode falar antes. Não, mas você apresenta se quiser. Meu nome é Ivan. Shalom, shalom. Gostaria que vocês repetissem comigo. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo em abundância. Tudo em abundância. Tudo em excelência. Tudo em excelência. É assim que Deus nos criou. Glória a Deus. Não era para repetir, mas muito bom. Que bom que vocês sabem disso. Quando a gente fala do tema saúde no casamento, a gente tem que lembrar como que a gente foi criado. Para tudo funcionar, tudo ser abundante e tudo ser excelente. Você quer continuar? Vamos introduzir? Antes da introdução, eu queria honrar a sua vida. Honrar mesmo, porque eu estava refletindo, né, montando conteúdo para vocês e pensando. Eu estou mais reflexiva esses últimos dias. Ontem eu falei sobre isso lá no nosso grupo de mulheres. E eu estava refletindo o privilégio que é poder servir ao seu lado, estar com você. O Ivan, a gente está junto, sei lá quantos anos? Não sei. Muitos anos. 20 anos. A gente começou muito novinho, adolescente, com outra mentalidade, com outra perspectiva. E ver o Ivan hoje aqui com tanta saúde emocional, física, com tanta intencionalidade no servir, é muito gratificante. O Ivan, ele era uma pessoa viciada em trabalho. O Ivan era uma pessoa que não tinha as emoções. Eu também tinha muito problema, tá, gente? É que eu tô honrando a vida dele, por isso que eu só tô falando dele, tá? Tinha as emoções muito escondidas, né? Ele não foi ensinado a expressar emoções, sentimentos, se expor. Então, para ele se submeter a estar nesse lugar é uma atitude de amor a vocês mesmo. E já foi muito acima do peso, pesou quase 100 quilos já, e a gente sabe, eu sou da área da saúde, então eu sei o impacto que é estar acima do peso fisicamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu queria honrar muito a sua vida, agradecer pelo privilégio, assim, porque você passa muita segurança para a nossa família quando você se cuida. E ver você, assim, se cuidando, amando a você, amando a família, colocando os papéis no lugar certo, se expondo, compartilhando aquilo que você tem, que Deus tem colocado em você mesmo, é muito gratificante. Então eu queria honrar a sua vida na frente de todos. Te amo. Quando colocaram o tema saúde no casamento, eu fiquei pensando, pô, a gente vai falar de saúde, como é que vai ser isso, né? E eu estava pensando, como é que a gente vai começar a falar sobre isso, né? Saúde no casamento. A gente vai falar mais sobre saúde física, saúde mental, e eu estava pensando, e a gente fala muito isso até nós dois casados, nós temos que ser um por inteiro. E para a gente ser um por inteiro, para estar tudo em excelência, tudo em abundância, tudo funcionando, nós temos que cuidar dos 3 pilares, que é a alma, que fala sobre as emoções, sobre a mente, temos que cuidar da parte espiritual e temos que cuidar da parte física, do corpo. E a partir do momento que a gente cuida dos 3 pilares e a gente se fortalece por inteiro, então eu cuido dos meus 3 pilares, eu estou forte, eu estou inteiro. Deus me abastece, eu estou inteiro. A Rebeca cuida dos 3 pilares, tem relacionamento com Deus, ela está inteira. A partir disso, a gente tem um casamento. O som tá meio com eco. Tá esquisito mesmo, que é isso. Tá diferente para vocês? Tá com eco? E a partir do momento que a gente foca no autocuidado e a gente se desenvolver, nós estarmos por inteiros, a gente consegue ter saúde no casamento. Porque a partir disso a gente vai fortalecer nosso casamento. Então são 2 pessoas inteiras trabalhando para um casamento forte. São 2 pessoas completas em abundância e excelência, com tudo funcionando, porque Deus fez assim, trabalhando para um casamento forte. Então, o primeiro lugar que a gente vai ter que trabalhar somos em nós. É que a gente sempre fala, o holofote está virado para mim. Porque não adianta nada eu ficar acusando outra pessoa, acusando o mundo, o que fizeram comigo,
porque você não sabe como é que foi minha vida, como é que meus pais falavam comigo. Você pode decidir continuar vivendo a vida que você está vivendo ou que fizeram com você, ou mudar daqui para frente. E essa mudança vai muito no trabalho pessoal. Virar uma foto para você. Você trabalhar seus 3 pilares para que a partir disso você consiga por inteiro estar no seu casamento, os 2 por inteiro, construindo algo muito mais forte. Que aí a gente vai continuar. Eu gosto muito dessa camisa, né? Casamento forte, filhos fortes, sociedade forte. E a partir disso a gente vai mudando gerações, mudando famílias. E tudo que a gente vai vendo, a gente tem convivido com as pessoas da mais alta sociedade, do mais baixo. Se não tiver um casamento forte, 2 pessoas inteiras, trabalhando essa aliança, a sociedade está falida por isso. Então, é um privilégio nós podermos estar aqui falando sobre isso. Porque aí traz a consciência, opa, eu tenho que cuidar de mim e cuidar do meu casamento. E aí a gente vai construir o quê? Uma família forte, uma sociedade forte, filhos fortes. E nossos filhos vão o quê? Vão ter o privilégio de ver 2 pessoas inteiras com problemas, com dificuldades, com desafios, que a partir do momento que eu estou inteiro, estou bem emocionalmente, tenho uma mentalidade forte, tenho uma mentalidade decidida, porque, opa, minha prioridade é meu casamento, é minha família. Todo mundo sabe disso. Então, uma das frases que eu boto é o quê? Minha prioridade é minha família. E aí, quando eu coloco isso, às vezes eu vou deixar uma reunião importante e falar, olha, tenho que ir agora. Por quê? Porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer, eu tenho que jantar com meus filhos. Ontem, por exemplo, a Rebeca estava falando isso. E aí eu tenho a sorte de ter uma mulher sábia que sempre me lembra isso. E aí eu estava lá ontem numa reunião, estava distante, ela falou, e aí? 3h30 eu tenho que sair, galera, porque eu tenho um compromisso. Não estou ficando dando justificativa para ninguém. Qual compromisso que é? Não. É só chegar para jantar com a minha esposa, jantar com meus 2 filhos menores, colocar eles para dormir e depois ter um tempo em casal com a Rebeca. Não tem que ficar justificando para ninguém, não tem que dar desculpa para ninguém. Porque as pessoas que estão, às vezes, não estão na mesma frequência histórica que a gente está. Elas não têm as informações que nós temos. Elas não têm a prioridade que nós temos. E a partir disso, você vai ter muito julgamento, muito ataque. E para que eu vou ficar... não, porque eu vou para casa. Eu tenho que botar meu filho para dormir, dar de jantar para ele e tudo mais. Para a sociedade, para o mundo empresarial. Eu sou empresário. O cara vai olhar assim, ixi, vai. Porque geralmente a prioridade do empresário é o quê? É a empresa. E se a prioridade é a empresa, ele não vai botar o filho dele para dormir, ele não vai dar o jantar, ele não vai ter o tempo de família. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência, tem informação, coloca isso como prioridade. Eu gosto muito, falando até sobre mentalidade, da parte da alma. Frases que te norteiam. Uma frase que me norteia é isso. Minha família é minha prioridade. E a partir disso, se eu coloco esse caminho neural para mim, se eu sempre reforço ele através de uma frase, fica mais fácil eu decidir. Porque na hora que eu vou brigar com a minha mente, falar, não, vou ficar mais um pouquinho aqui, tá importante. Isso aqui tá legal, tá agregando, tô fazendo um grande negócio. Aí minha família é prioridade. Eu fiz um compromisso com a Rebeca e ela tem a expectativa que eu chegue lá em casa, esse horário, pra gente ter esse momento. Que para a sociedade é banal. Que para a maioria das pessoas é o quê? Você não pode deixar de jantar com seu filho uma vez? Já escutei isso várias vezes. De pessoas que mais me amam, mas só que não tem a informação que eu tenho. E elas não fizeram o que eu faço. Consequentemente, elas não têm a vida que eu tenho. Elas não têm o casamento que eu tenho. E elas não têm os filhos que eu tenho. Por quê? Porque é um casamento forte, filhos fortes, sociedade forte. É decisão. Porque informação por informação está cheio. Às vezes a gente vem aqui e a gente fica se perguntando, a gente vai falar isso de novo? Será que não está batido já não? Mas é a mesma coisa. Não tem muito o que falar. É o básico bem feito. É 1% todo dia. É melhorar um pouquinho todo dia. Então a gente vai falar 99% das coisas que vocês já sabem. 1% às vezes, uma frase. Minha família é prioridade. Mudou o jogo. Vai mudar sua família. Vai mudar seu casamento. Vai mudar seus filhos. Vai mudar gerações. E aí seus filhos já não vão ter que passar pelo que você passou. E aí nossa função como pais, como família, é facilitar a vida dos nossos filhos. Eles não precisam passar pelo que nós passamos.
Se nós passamos, foi para aprender. Aprendemos, não vamos repetir, vamos melhorar. E não continuar fazendo. Eu estou com isso, recentemente eu ouvi um podcast falando sobre isso. Eu gosto muito de estudar sobre mentalidade, sobre as emoções, sobre crença. E a gente acaba, às vezes, se apegando muito nessas crenças do que a gente viveu. Cara, tem que dar um basta nisso. Deixa. Cara, ficou para trás. O que você viveu já ficou para trás. É para frente que a gente olha, de vitória em vitória. Vai ter desafio, vai ter dificuldade, mas para onde eu quero ir, por isso é muito importante. A gente ter, qual a minha prioridade? Eu tenho que andar conforme as prioridades. As minhas ações, as minhas atitudes, meu comportamento, meus pensamentos têm que ser conforme a prioridade. Não dá para estar divergente. Se está divergente, vai continuar sendo que fizeram com você. E aí você vai ficar repetindo. E aí você vai ficar reclamando. Poxa, minha mãe, você não sabe como é que foi minha vida. Cara, sua infância ficou para trás, amigão. Já foi. Você já é adulto para decidir para onde você quer ir. Não é mais a sua mãe que vai falar, não, meu filho, vem para cá, faz isso. Você já tem consciência suficiente para saber para onde você quer ir. Amém. Vamos seguir? Vamos seguir. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu não sei quem tá ali. É Brendinha, né? Gente, então, para a gente falar sobre saúde, assim como a gente fala aqui no Metanoia, que é justamente o Ministério sobre Saúde da Igreja, é importante a gente mudar o nosso pensamento, realmente, a nossa mente sobre casamento. E não adianta se a gente não assumir um papel maduro. Gente, por que é casados? Por que é sem filho? Por que é sem criança? Porque aqui só tem adulto. Nós precisamos assumir maturidade, desenvolver maturidade. Nós precisamos assumir responsabilidade. A gente está vivendo muito de qualquer jeito, a gente está vivendo muito à mercê, igual o Ivan falou, do que fizeram com a gente. E isso está fazendo com que a gente, de fato, crie filhos altamente irresponsáveis, altamente descomprometidos, porque nós estamos sendo assim. Então não adianta, para ter saúde tem que ter comprometimento, para ter saúde tem que ter responsabilidade, tem que ter maturidade. Gente, a gente está, assim, abismado como que nós adultos estamos com um comportamento tão infantilizado. A gente conversa com muitas famílias, com muitas pessoas, a gente acompanha casais, a gente tem grupo de mulheres, grupos de homens, ou seja, saúde. E tá todo mundo, né, obviamente falando de uma forma geral, vem com questionamento, vem com dores infantilizadas. A gente não pode se permitir isso, porque senão não vai ter saúde. Senão vai ser sempre só falando, pra Beca e pro Ivan é fácil, pra eles é fácil, mas também a vida deles. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Eu preciso de maturidade, eu preciso de responsabilidade. Gente, a gente tem que parar de viver no mundinho cor-de-rosa, achando que não vai ter problema. Conflito, glória a Deus pelos conflitos, gente. Como é que você vai ser um solucionador de problemas? Como é que você vai ser um grande focalizador, nem sei se existe essa palavra, de soluções, se você foge de problema? Problema, gente, é bom. A gente tem que mudar a perspectiva. Problema não é ruim. Problema é bom. Por que problema é bom? Porque me faz crescer, porque me faz desenvolver, porque faz com que todo aquele ego vá embora, porque faz com que eu não olhe só para mim, mas eu tenho um interesse genuíno e a humildade suficiente para olhar para o outro. Então, para ter saúde no casamento, nós precisamos resolver problema. Nós precisamos a gente precisa ser maduro. A gente precisa parar de ser criança, parar de falar igual criança, esperar igual criança. Então a gente precisa, não adianta, sem maturidade, sem responsabilidade, nada do que a gente falar aqui vai servir. Nada. Vai ser só mais um encontro, onde você está ouvindo só mais algo que você já sabe. E outra coisa, como o Ivan falou, você já sabe o que a gente vai falar. Então assim, tu já veio. Eu sempre falo isso, você já veio, você já está aqui, você já desmarcou ou não alguma coisa, larga esse celular, presta atenção, tenha humildade para ouvir, respeito. Sabe o que está precisando na nossa sociedade, do meu ponto de vista? Respeito. Respeito, a gente não respeita mais um ao outro. A gente não respeita mais, a gente não olha mais no olho da pessoa, a gente não olha mais, a gente não cuida. Gente, saúde no casamento tem a ver com respeito. Porque se eu não olho no olho, se eu não resolvo o problema, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha saúde, eu não cuido das minhas emoções, eu estou desrespeitando.
ao outro e mais. Estou desonrando a Deus, porque quem criou a saúde foi ele. Foi a Rebeca. Foi o Ivan. Foi ele. Então é um ato de honra, é um ato de respeito, é um ato de amor. Então assim, você vai ouvir? Já ouviu? Ai, que saco, já ouvi. Escuta de novo. Por amor, por respeito, por honra. Ah, tá enchendo meu saco. E quando você começar a descer na cadeira e querer pegar o celular, pode ser vício, pode ser que você esteja habituado a isso realmente, mas também pode ser uma fuga. Pode ser algo que a gente está enchendo seu saco, falando assim uma coisinha que você sabe que é verdade, mas que você não quer ouvir. E aí você vai querer mexer no celular. Então tenha o autocontrole de largar. Larga, deixa do lado, deixa desligado. Seus filhos já estão com alguém, estão lá, qualquer coisa, olha, já vem uma. O que desaparece, já vem alguém, já vem uma. Então, a qualidade do casamento tem a ver com sair do piloto automático e não se amoldar. Nós precisamos, gente, enfiar na cabeça de que não é um lugar onde a gente vai chegar. É uma construção, é um tijolinho. Não adianta a gente querer uma casa linda sem uma base, sem uma estrutura. Então a gente precisa de maturidade, responsabilidade para entender que tem a ver com uma construção. Eu achei tão legal, a gente está numa turma de casais lá em casa e um dos casais, no primeiro encontro, não vou falar exatamente o que eles falaram porque eu não me lembro exatamente, mas falaram assim, a gente está tanto juntos, eu nem sei se eles estão aqui, a gente está há tanto tempo junto e a gente viu como a gente não sabe um monte de coisa. Como que a gente está tendo a oportunidade de aprender. E não é só porque eu e o Ivan estamos ali falando, a gente se dispôs a estar ali falando. Eles estão disponíveis humildemente para sentar numa cadeira depois de tantos anos de casados e falar, opa, o que eu ainda não sei? Ou o que eu sei que eu não estou fazendo? O que eu estou me iludindo? O que eu estou viajando? O que eu estou esperando? Porque saúde todo mundo quer. Todo mundo quer estar bem da cabeça, todo mundo quer estar bem sexualmente, todo mundo quer estar bem na criação de filhos, não quer que filho dê problema, mas ninguém quer construir. Não quer pegar tijolinho por tijolinho, passar por processo, sentar o bumbum numa cadeira e ouvir, fazer um curso de casais de 10 semanas, ir em imersões. Gente, porque quando perguntam, o que vocês fazem? Fala, sabe o que a gente faz? 4 casais por ano, vai em todos os encontros de casais, quando tem viagem, não sei o quê, e outras igrejas, conferências, a gente vai. A gente lê livro de saúde, de casamento, a gente tem prioridade. Gente, olha aqui, falei alguma coisa grandiosa? Falei alguma coisa que requer milhões na conta? Nada, a gente faz o mínimo. A gente faz o mínimo. Nós decidimos que a gente vai ser saudável na vida. Nós decidimos ter uma boa vida. E uma boa vida é a soma de dias bons. Então a gente olha para qual que são, o que eu vou, é aquilo, ó, não acontece naturalmente, é intencionalmente, desculpa usar a gente em português, é intencionalmente. Então intencionalmente, a gente vai colocar um tijolinho por dia, a gente vai conversar, a gente vai pedir desculpa, a gente vai decidir como que a gente vai falar, a gente vai ir pra academia. Gente, sério, você acha que eu vou pra academia pra ficar lindona, gostosona, bonitona pros outros? Não, velho, eu vou pra academia pro meu marido, pra mim, pros meus filhos. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter a consciência. A gente tem que ter essa consciência que não é uma vida só pra mim, eu preciso de intenção. As coisas, elas não vão acontecer naturalmente. Naturalmente eu tô super saudável. Naturalmente eu não gente. É intencionalmente. É intencional. E a gente lembrar, olha lá, se meu cônjuge mudar... Até falando sobre mentalidade, a Rebeca falou muito sobre, em vez de a gente estar sempre querendo chegar, a gente curtir o processo. E quando a gente fala sobre mentalidade e sobre a introdução que eu falei, da gente não estar vivendo o que fizeram conosco, é muito a respeito de mindset fixo e mindset de crescimento, que é um livro chamado Mindset que fala justamente sobre isso. Tem muitas pessoas que pensam que meu mindset é fixo. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. O mindset de crescimento é o quê? Você sempre pode melhorar, você sempre pode evoluir. Pode até passar. E quando a gente fala, eu tenho falado muito sobre isso, né? A gente foi muito doutrinado a ter começa uma vida, era uma vez, uma família muito bonita, até que acontece um desastre, aí para piorar acontece tal coisa, e aí acontece alguma coisa que melhora muito e fomos felizes para sempre. Cara, o feliz para sempre é a história da Disney. Vai ter desafio de novo. E vocês lembram que acaba o filme, você fica assim, poxa, eu quero ver como é que é ser feliz para sempre.
E aí nunca passa depois, como é que é ser feliz para sempre? E acaba o filme, pum. Qual é a continuação? Começa de novo, começa de novo, começa de novo. Por isso que a gente tem que amar o processo. Por isso que a gente tem que amar o que a gente está fazendo diariamente. Por isso que a gente tem que amar os desafios, porque eles vão vir. Mas quando a gente está por inteiro e a gente tem um foco no casamento, os desafios vão vir, mas eles vão embora mais fácil. Por que casamento forte? Por que casamento saudável? Porque a partir do momento que eu estou por inteiro, ela está por inteiro, a gente foca no casamento, a gente está fortalecendo o nosso casamento, é que nem uma doença. Se você está com os pilares fortes, equilibrados, ela vem e vai embora rápido. Agora, se você está debilitado, ela vem e pode te derrubar. E aí, quando o seu casamento está fraco, você está fraco, seu casamento está fraco, você não foca nele, veio a dificuldade, veio a doença, vai ser quebrado. E uma aliança não foi feita para ser quebrada. Uma aliança não é um contrato que a gente faz e que tem uma cláusula falando, se você não fizer isso, se você estiver na pobreza, se você estiver na tristeza, se você estiver na dificuldade, não serve para mim. Uma aliança foi feita para não ser quebrada. E a partir do momento que a gente entra com esse mindset, esse aqui pode ser fixo, tá? Esse mindset é fixo, a aliança é inquebrável. E aí, qual que é o mindset de crescimento? Eu posso aprender todo dia, eu posso melhorar todo dia. Eu sei que desafios vão vir e eu vou estar aprendendo com eles. E eu vou estar cada vez me aprimorando, fortalecendo meu casamento, tendo mais conexão com minha esposa, tendo mais intimidade, a partir das dificuldades que vieram. E aí a gente vai se tornando mais forte. Já se tornando mais forte. E aí eu estou sempre o quê? Estou usufruindo da jornada, do processo, da caminhada. Porque o fim que eu sei é só a glória, é só sentado lá do lado de Jesus. Esse aí é o único fim certo que eu sei que eu tenho. Tirando isso, é estar todo dia aqui, não vai ter, é ilusão. Não vai chegar um momento que você vai ter segurança, nada vai acontecer e vai dar tudo certo. Não vai ter esse momento. Sempre vão ter dificuldades. Mas se eu estou forte, eu estou por inteiro, ela está por inteiro, a gente foca no nosso casamento está forte, está saudável, os problemas vão vir, eles vão bater e vão embora. Eles vão bater e vão embora. E vai me tornando mais forte, eu tenho mais repertório, eu tenho mais vivência, eu tenho mais aprendizado, eu posso compartilhar com outras pessoas, eu posso servir. Vai devagar, meu filho, 2.0 aí. Então, eu vou me fortalecendo. E aí, se eu tenho essa mentalidade de crescimento, que eu estou aprendendo, e eu estou vivendo e aprendendo, eu estou jogando o jogo. Eu estava falando sobre isso também. Cara, para de ficar vendo a vida dos outros, para de ficar só criticando, julgando, falando o que aconteceu com você está sentado no sofá. Gente, rede social é doença no casamento. De verdade. Tá? Só um parênteses, a gente fala muito disso lá na nossa turma de casais. A gente tá falando sobre saúde no casamento. Rede social não vai entrar aqui, tá? Rede social é doença, câncer da sociedade, rede social. Câncer no casamento, rede social. De verdade, só um parênteses, nem estava programado, em algum momento a gente deve falar disso, mas já abrindo porta para isso, cancela essa tua rede social. De verdade, se você não trabalha com isso. Se isso não é o teu ganha-pão, e mesmo sendo ganha-pão, é bom você colocar seu coraçãozinho no lugar certo e as roupas também no lugar certo, tá? Diga-se de passagem na rede social. Se você não trabalha com isso, se isso não for tua renda, sai fora disso. Isso tá nos destruindo. Destruindo o nosso casamento. A gente tá vivendo uma vida de ilusão. Gente, agora a gente tá falando, a gente lida com famílias das mais ricas de Brasília, as mais pobres de Brasília. E elas estão com os mesmos problemas. E a maior parte deles está dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. É tempo que não está tendo junto, é falta de olho no olho, é excesso de expectativa, é comparação excessiva. Isso está adoecendo e adoecendo gravemente. E se você é viciado nisso daqui, seu filho, sua filha também. Gente, 8 anos de idade, uma criança ficar se maquiando e andar em TikTok na boa, não pode. Não pode, isso não traz saúde, isso traz doença, isso é um veneno. É um veneno e todos nós estamos sendo manipulados por isso. A gente não pode, gente, olha aqui, ó. Não vamos nos conformar com esse padrão. A mentalidade do mundo é uma. Nós não vivemos nessa mentalidade. Nós não nos amoldamos ao mundo. A gente não faz o que todo mundo faz. A gente precisa ser corajoso o suficiente para não fazer o que todo mundo faz. Ah, mas eu tô me achando. Se acha mesmo, gente, que você não fazer o que todo mundo faz, você tem que se achar mesmo. Porque tem que ter muita coragem, tem que ter muita força.
tem que ter muita consciência do privilégio que é carregar Deus dentro de você. Você é um Deus ambulante. Eu sei que isso pode gerar um caos, falar isso, mas vou falar. Tu é um Deus ambulante andando na terra, entendeu? E aí tu se permite viver um padrão de mundo que todo mundo fala pra você viver. Saúde no casamento, gente, é fazer o que ninguém faz. É fazer o que ninguém faz. Aqui, sei lá quantos que nós somos aqui. Pelo menos nós aqui, sei lá quantos, a gente precisa pensar um pouquinho diferente. A gente precisa usar a nossa cabeça para pensar. Porque se eu começar a falar aqui de cérebro, da saúde do cérebro, vocês vão ficar impressionados com a criatividade de Deus. Oh, caraca, esse cara ele é muito poderoso, ele é muito criativo. E aí ele fez isso pra gente ficar retardado, gente. Tô falando sério. Falando sério, isso aqui a gente fica... Então, desculpa, fecha parênteses, pode ir. Quando eu falo jogar o jogo, é justamente isso, porque a gente pode estar assistindo. Você pode estar assistindo a vida dos outros, você pode estar assistindo Netflix, você pode estar viciado em telas, em computador, em rede social, em WhatsApp, e você está ali naquele mundo, você está ali só assistindo. E jogar, que é bom, e resolver os problemas que estão vindo. E ser a sua melhor versão dentro de casa. Não, gente, rapidão. A rede social só resolve o problema em 12 segundos. Sério que vocês acreditam nisso? Não, tem gente que acredita. Reels, gente, sabe aqueles shorts? Nem sei falar. Shorts. Esses trem bonito aí. 12 segundos. Não é bonito, é muito feio. Gente, 12 segundos. Sabe por que a gente não sabe mais resolver problema? Sabe por que a gente não olha mais no olho? Porque a sua vida está passando em 12 segundos. O seu cérebro ele não foi programado para receber dose de 12 segundos. Aí você só tá com highlight. Só a parte boa. Cara, tu tá vivendo uma vida, assim, ilusão total. A sua vida não vai acontecer em 12 segundos. E a sua vida não vai ser só um highlight. Aí você olha lá, a Rebeca malhando a foto. 12 segundos. Aí tu acha que eu fiquei forte desse jeito em 12 segundos. Gente, se eu tô te fazendo mal, de verdade, para de me seguir. Eu tô falando sério. Eu falo isso. Eu só não saí da rede social ainda, porque Deus ainda não falou pra não sair. Porque tá assim, ó. Porque quando alguém vem e fala, não, porque a Rebeca... Esse trem que tu falou já me gera gatilho. Não, porque a Rebeca já leu 4 livros, já fez isso. Eu falei, meu irmão, é isso que a pessoa tá vendo na rede social. Vou parar de postar. Tô falando sério. Se você tá se comparando a gente, de verdade, eu tô abrindo meu coração. Para de seguir. Para de seguir meu perfil. Tô falando de todo o coração. Se não tem maturidade e responsabilidade para você olhar a vida de uma pessoa e entender que aquilo tem um processo por trás, para de seguir. Pode continuar. Você inspira. E a gente está vendo o jogo dos outros, muito rápido, muito sucesso, muito progresso, mas só que esquece que está por trás, porque ali é só o highlight, ali é só um fragmento do que ela está fazendo para ter aquele resultado. E quando a gente vai fazer, o resultado não vem tão rápido quanto na rede social. E aí quando eu falo, cara, pare de assistir, vai jogar o jogo, skin the game, bota a sua pele no jogo. Vai ali, receber o problema, absorve o impacto e resolve. Assim como você resolve o seu problema que tem no trabalho, que você é obrigado a resolver, porque senão você não vai ter o seu emprego, não vai ganhar o seu dinheiro, os problemas que tem dentro de casa, os desafios que tem, são para ser solucionados, são para ser resolvidos, para a gente crescer como casal, para ter um casamento forte, para ter um casamento saudável. E a partir do momento que a gente resolve, a gente está fortalecendo. Ou então a gente vai estar deixando ali aquela doença tomar conta, como um câncer. Devagarinho, ele vai tomando conta do seu corpo inteiro. Quando você mal vê, o casamento morreu. Tomou conta. Como começou? Não sei. Começou ali, ó, a mentalidade de mundo. Então, casamento, a mentalidade que o mundo nos traz. E provavelmente algum desses pensamentos já passaram pela mente de vocês. Casamento é suportar, é aguentar. Casamento é uma previsão, o fim da liberdade. Já casei mesmo? Não preciso investir. Essa aí pra mim era boa, porque era ele mesmo. Eu fiquei 5 anos sem malhar, gordão, e eu falava, não fala já tenho minha esposa, estou bem mesmo, já não preciso estar... Era assim, gente. Bem pra conquistar ninguém. Pô, e minha esposa? Conquistava todo dia. De ser a melhor versão. Ser a melhor versão pra pessoa que mais importa. Pô, tu quer ser a sua melhor versão pra todas as mulheres? Só pra as outras mulheres te acharem bonito? E sua esposa? Depois você casou e decidiu viver o resto da vida com ela. Como é que ela vai te olhar? É, porque o povo da rua só vai estar com você na alegria, né? Nós aqui estamos na tristeza. A gente está na pobreza, deveria, pelo menos, né? Você cuida.
Gente, isso é muito louco. Antes de fazer com os casais e antes de ter essa consciência, eu pensava assim. Exatamente, eu sei. Não, eu pensava e pesava. O pessoal não pensava, não, pesava assim. O problema está nele. Depois que casa, tudo muda para pior. Está ruim, mas tá bom, é assim mesmo. Nem sequer a pessoa sabe o que é um casamento saudável. Então esse é o padrão do mundo. E gente, de verdade, você chega aqui, às vezes você está repetindo isso, às vezes você nem acredita nisso, você está repetindo isso porque todo mundo fala. A gente tem que andar na contramão. Quando alguém chega assim, ó, e fala assim, ó, depois que casa tudo muda para pior. Não, na minha casa não. Na minha casa é para melhor. Tem que falar. Tem que falar. Senão vem, não, é tudo assim mesmo. Não, é difícil. Que difícil, gente? Difícil é viver mal. Viver bem é fácil demais. Viver bem é fácil demais, porque você não tem que lutar com sintomas, você não tem que lutar com rancor, você não tem que lutar com... O problema se torna oportunidade. Então, quando alguém vier falar uns trem desses pra você, o problema tá no outro. Não, gente, se posiciona. Não pode ter vergonha de se posicionar, não. Quero agradar. Agradar tá lascando você e quem tá do teu lado. Qual que é o padrão, gente? O nosso padrão. Não se conformem com os padrões de mudança. Gente, pensa uma coisa. Tudo que todo mundo tá falando, a gente tá do outro lado. Sempre foca nisso. Estão falando isso aqui, Estão falando de rede social, estão falando de casamento, estão falando de dinheiro, estão falando de poder. A gente tá bem aqui, A gente não, eu e o Ivan, nós. Amém? Nós. Tá todo mundo falando as doenças mentais, a saúde, autismo, TDAH. A gente tá bem aqui, A gente tá saúde, vida, cérebro forte, saudável. Todo mundo tá falando que divórcio é uma opção. A gente tá bem aqui, Não é opção, a opção é dar certo, a opção é focar em solução, a opção é crescer, a opção é ganhar. É vida! A gente não pode estar nesse padrão. Não podemos. Só que para isso a gente tem que parar, sabe? Tudo isso aqui, todo esse papo aqui, sabe com quem que tem a ver? Ego. Tudo é ego. Eu até compartilhei um podcast, quem faz parte do Metanoia sabe, e você já ouviu. Tudo no final é ego. É orgulho. Quando você acha que casamento é só suportar, orgulhoso, egocêntrico. Quando você acha que é uma prisão, orgulhoso, orgulhosa, prepotente, egocêntrica. Quando você já pensa que você não tem que investir, orgulhosa, orgulhoso. Tudo tem a ver com orgulho. Aí vem pra igreja todo domingo. Me livre de mim mesmo. Me encha. Irmão, ele já fez a parte dele, gente. A gente que tem que fazer a nossa. Aí, coitado. Uns jogam na conta de Deus, os outros jogam na conta do diabo. E o diabo tá bem assim, igual a Shayla fala, meu irmão, isso aqui não foi eu que fiz, não. Isso aqui é teu, Isso aí isso aí é orgulho. Então a gente precisa entender que é renovar a mente, é renovar, é olhar e falar, não, para onde que esse povo está indo? O que esse povo está fazendo? O que esse povo come? O que esse povo fala? O que esse povo escuta? Esse povo não vê rede social? Não, então não vou ver rede social, porque eu tô indo pra lá. Gente, se todo mundo vê rede social, você não pode ver rede social, entende? Se todo mundo come açúcar, você não pode comer açúcar. A gente tá aqui. Se todo mundo tá separando, a gente não tá separando, a gente tá lutando. Você entende? Entende que nós somos diferentes? Nós precisamos ser diferentes. Pode passar, Brendinha, por favor. E aí a gente vai entrar de forma mais específica nas 3 áreas onde a nossa mente precisa ser renovada, que é a espiritual, a emocional e a física. Quer falar, amor? Então vamos lá, espiritualmente falando, como o Ivan já trouxe, casamento é uma aliança e não um contrato. Brevemente, todo mundo aqui que já fez turma de casal já sabe disso, mas vale a pena reforçar, Ivan já falou. Enquanto você... Ego de novo, tá? Quem vive casamento de contrato? Egocêntrico. Egocêntrico. Porque enquanto você achar que o seu casamento vai depender do outro te entregar algo, orgulho. Você não está vivendo, a sua mente não está renovada. Mas ele. Mas quando? Mas se. Só vou dar uma opção. Vou fazer isso até isso. Se isso não resolver, tá acabado. Egocentrismo. A minha mente precisa mudar. A minha mente precisa... Gente, imagina se Jesus está lá na cruz. Quer saber? Eu não vou, não. Eu não vou, entendeu? Porque vocês vão me dar um trabalho danado. Então eu decidi
Ó, se vocês não mudarem, eu vou adiar o prazo da cruz, tá? Vou até o Natal. Então, se vocês não decidirem serem perfeitos, eu não vou pra cruz não, beleza? Gente, pelo amor de Deus, gente, colocar data pra ser feliz não dá. Não dá. Ah, mas o processo tá muito difícil. Tá, e sabe qual que é o problema? Que você tá frustrado porque você tá colocando expectativa irreal. Tá colocando expectativa irreal. Irreal. Gente, uma vida boa é a soma de dias bons. Se você não tá fazendo o mínimo no dia, você não vai ter uma vida boa a dois. Não vai. E o que é importante você estar por inteiro? Porque quando tem duas pessoas por inteiro, quando outra pessoa falta, você está por inteiro. Então você ainda continua tendo um no casamento. Tu não desiste. Porque quando um cai, o outro está ali para suportar. Desiste pra você ver. O outro está ali para, opa, vou continuar. E aí, a disputa é o quê? Quem vai servir mais? Quem vai perdoar primeiro? Quem vai ajudar o outro gente, mais? lembra? O povo não perdoa, né? Quem vai amar mais? Então não é sobre o que o outro está fazendo, é sobre o que eu faço. Por isso que começa eu por inteiro. Eu fortalecendo meus 3 pilares. Porque a partir do momento que eu viro o holofote para mim e eu falo como eu posso ser minha melhor versão, como eu posso servir mais, como eu posso amar mais minha esposa, independente do que ela esteja fazendo, assim como Jesus nos amou. Os caras estavam batendo nele, chicoteando, xingando, colocou espinho, independente do que estavam fazendo, ele fez. Então, se o nosso alvo é Jesus, se a gente é mais semelhança de Deus, e ele veio aqui para mostrar como nós podemos aprender com ele, não é sobre o que o outro faz. Tem momentos que a Rebeca vai falhar, tem momentos que ela vai deixar de dormir, e ela vai me dar uma resposta atravessada. Nossa, perfeita. E ela vai dar uma resposta atravessada. E aí, se eu for Achei que eu fosse. mal com mal, insulto com insulto, e não retribuir com uma bênção, meu casamento vai o quê? Vai começar uma zona de conflito. E aí a gente tem que se opor, cara, qual o primeiro que vai perdoar? Como é que eu vou retribuir com uma bênção? E aí há essa mentalidade. Essa é uma das frases que tem que te nortear. Porque a partir disso vai ser mais fácil não retribuir mal com mal. E não é que vai falhar, às vezes falha, às vezes ela vem, pá, pum, pum, ei, desculpa. Não combina comigo falar assim. Gente, caraca, ele é rápido no perdão. Não combina comigo falar assim. Não combina falar comigo assim, você é muito amada. E aí eu vou começar a olhar ela como Deus olha, não como eu olho. Não conforme o comportamento dela diante das dificuldades que ela está tendo. Porque todos nós estamos passando por desafios pessoais também. Porque a gente tem a nossa vida individual. A gente tem o nosso trabalho, tem nossos pensamentos, tem o nosso dia a dia. Mas o quê? Opa, eu tenho que lembrar, eu tenho que ser minha melhor versão. Eu sou responsável para que a gente tenha um casamento saudável. E para eu ter um casamento saudável, eu tenho que cuidar dos meus hábitos espirituais, meus hábitos emocionais e das minhas rotinas da saúde física. E a partir disso, eu cuidando aqui, eu vou ter mais força para cuidar do meu casamento. E eu vou ter um casamento saudável. E aí quando vier o problema, que não falei, um casamento forte, vai vir a doença, mas ela vai embora rápido. A diferença é essa. E aí a gente vai aprendendo ferramentas como se fossem remédios. Você vai lá, pum, e aí você vai tirar. Então, opa, perdoar primeiro. Quem vai perdoar primeiro? Aí você vai aprender sobre perdão. Você vai aprender sobre ferramentas de comunicação. Como eu me comunico de uma forma mais assertiva, que não gere ira nela, que não gere nenhum gatilho, que eu fale do que eu estou sentindo e não do que ela fez. E aí são ferramentas, como se fossem remédios, que vai ajudar a gente a resolver mais rápido os desafios. E a partir disso vai mudando, vai melhorando, e a gente já não vai cair naquelas ciladas, naquelas doenças. É como se fosse uma imunidade. Você pegou já um vírus, quando ele vem de novo, ele já não vem tão mais forte. Ele já não vai te atacar tão mais forte. Por quê? Porque você resolveu, você curou, você focou ali naquele problema, você deu o melhor de si e resolveu, expulsou ele. E seu corpo foi, você continuou. Opa, estou me fortalecendo. Minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meu físico, o que eu como eu durmo, meu tempo com Deus, oração, Bíblia, comunhão, e aí eu estou ficando mais forte. Quando vier de novo, opa, eu já conheço isso daí, estou imune. Veio, vou estar mais forte. E aí a gente vai construir um casamento saudável. Isso é um casamento saudável. Mais forte, cada vez mais forte. Pode passar, por favor. Emocionalmente falando, outra área que a gente precisa renovar a nossa mente. Nós precisamos assumir o modo responsabilidade. Nós precisamos sair do modo acusação. É como o Ivan já falou, não é sobre o outro, é sobre você.
Ah, mas sempre eu tenho que pedir desculpa. Isso só fala sobre a sua gentileza, a sua generosidade, a sua bondade. Ah, mas sempre é desse jeito. Ele sempre grita e eu sempre... Isso só reflete a tua bondade, a tua gentileza, a tua generosidade. Isso só reflete o fruto. Gente, o fruto do Espírito, ele é teu, ele está em você. Ele não está em você para ser usado se o outro fizer algo que você quer que ele faça. Ele está em você. A mansidão já é tua. O domínio próprio já é teu, tanto é que é próprio. A alegria, a paz já está em você. Não está em você caso o outro faça algo. Então nós precisamos sair desse modo. Ah, eu ajo assim, mas também cansei. Tem que cansar, gente. Cansar, tu tem que cansar de fazer a mesma coisa. Cansar, descansa. Vai estar cansado? Descansa, respira, revigora. Lembra aqui, peraí, o que Deus fala do casamento? Peraí, deixa eu ouvir aquela palavra ali de novo. O que aquele povo falou mesmo? Tá cansado? Descansa, gente. Cansado não é para desistir. Cansado é para descansar. Então, a gente tem que sair desse modo. Ah, eu não confio. Ah, até quando? Ah, já desisti. Ah, eu não sei. Ah, porque ele, porque ela. Para de acusar. Egocêntrico. Quem está com o dedinho apontado para o outro pode estar sendo o pior, fazendo o pior. Se você está apontando o dedo para o outro, você está focando só em você, nos seus interesses. Gente, você já percebeu que o casamento... Quem já viu aqui o dedo? Um apontando, tem 3 voltando. Quem já tinha visto isso? Quando você aponta, tem 3 voltando aqui para você. A gente tem que assumir a responsabilidade de facilitar a vida do outro. E não tacar pedra no outro. Aí o outro tá lá, rancoroso, bravo, irritado, falando um bando de bobeira, porque ouviu um bando de coisa na infância, acreditou nas mentiras, aí acredita que é aquilo, aí solta. Aí vem você, em vez de ajudar, fala, cara, isso nem combina com você. Em vez de falar as verdades de Deus, você vem, pega uma pedra, um estilingue e vá, taca na pessoa. Gente, isso é loucura. É loucura, é egocentrismo, é feio ver uma pessoa no buraco, você vem e pisa no dedo dela para ela cair no buraco. Quando a gente está acusando, é isso que a gente está fazendo. Tem um livro chamado Até que a Morte Nos Separe, que a gente tem até um grupo de conexão. No Nós Dois tem alguns grupos de conexões, que é 5 encontros de algum livro, e aí tem um livro que Até a Morte Nos Separe, que fala Brigue Civilizadamente. É um capítulo que fala sobre isso. E é justamente porque conflitos são inevitáveis, mas devem ser tratados com respeito e foco na solução. E aí depois aqui, ó, nunca ataque o caráter do outro, mas expresse sentimentos, começando por eu me sinto. Então, quando a pessoa fez algo que você não gostou, eu não vou atacar ela nem o caráter dela. Eu vou falar sobre como eu me sinto. Eu me sinto desrespeitado quando você fala assim comigo. Agora você fala, não, você é um... Aí começa a xingar já, né? Aí já começa a atacar. E aí vai só voltando para você. Tem 3 setas voltando para você de volta. E aí você começa um conflito. Mas a partir do momento que eu falo sobre como eu me sinto, sentimento não se discute. Então é sobre como eu me sinto, não é sobre o que você fez. Quando você fala assim, eu me sinto desrespeitado. Aí o outro já dá uma desarmada, entendeu? Na situação. Porque eu estou falando sobre mim e o meu sentimento. Não é sobre o que você fez. É sobre como eu me senti diante daquela situação. E, gente, quando a gente não facilita a vida do outro, é muito orgulho. É muito coração endurecido. A gente não pode se permitir viver com um coração tão duro, com um coração tão egocêntrico, com um coração tão... É duro mesmo. Sabe? É você ver a pessoa no buraco, você pisar no dedo dela, ainda joga e ainda cospe. Sabe o que é isso? Ser emocionalmente saudável é cuidar das emoções antes que elas cuidem de você. Porque antes que elas cuidem de você. Ou seja, se eu deixar minhas emoções cuidar de mim, vai dar ruim. Porque eu vou estar sempre movido conforme minha situação emocional. Tem até eu sempre falo sobre isso, aqui é como se fosse a razão no seu cérebro, aqui é como se fosse a sua emoção. É como se no Divertidamente tem ali as suas emoções. Quando você perde a sua razão, o seu telhado abriu, no momento ali de conflito. Se você está fortalecendo os 3 pilares, cada vez menos o seu telhado vai abrir. Então você vai estar sendo regido pela sua emoção, pela sua razão.
Quando ele abre, muitas vezes você não está cuidando, ou foi algum gatilho muito forte, mesmo você cuidando, o seu telhado abriu, quem vai regir são as suas emoções. E quando as emoções estão regindo a nossa vida, a gente fica muito instável. Porque se a gente está alegre, a gente está muito alegre. E é tipo assim, vamos viver, uhul! Quando a gente está com ira, com raiva, com tristeza, a gente está muito com ira, com muita raiva, muita tristeza. Por quê? Porque nossas emoções estão nos controlando. Então, quando a gente fala para a gente estar por inteiro e trabalhar os 3 pilares, é para cada vez mais as nossas razões estarem no comando. A gente está sendo direcionado e olhando para Deus, conforme Ele age, eu aprendo com Ele, eu vou agir aqui. Conforme eu botei minhas prioridades, os pensamentos que eu quero ter a respeito da minha esposa, a respeito dos meus filhos, a respeito da minha família, as frases que me norteiam como a prioridade é minha família, eu vou começando racionalmente, agindo conforme eu estipulei, conforme eu desejo. E aí, vou repetir a frase, ser emocionalmente saudável é cuidar das emoções antes que elas cuidem de você. Porque se você não cuidar disso, suas emoções vão cuidar de você. E ser cuidado pelas emoções é uma vida muito instável e tende a dar ruim. Porque nem sempre as emoções, elas descontroladas, são todas importantes. Ter ira é importante, ter tristeza é importante. Mas é bom você saber os momentos adequados para você ter. Ter ira ali e continuar na ira numa discussão... Não, reagir, né? Você não vai controlar. A emoção, ela vem, ela veio. A questão é como você vai reagir àquela emoção. Tanto é que não é acusação. Eu sou responsável pelas minhas reações. Não é o outro que controla a minha vida. Não é o outro que vai determinar se o meu dia vai ser bom ou ruim. Não é o outro que vai determinar se eu vou perdoar ou não. Não é o outro que vai determinar o que eu vou comer ou não. Agora a gente pode facilitar. A gente pode facilitar. Então eu tô vendo que o Ivan tá lá, as emoções já estão abaladas, o negócio já tá subindo. Eu vou vir pisar nele? Não. Ou eu vou vir amansar, e se eu não estou forte o suficiente no momento para fazer isso, o que eu vou fazer? Decidir o que eu vou fazer. Eu vou me afastar. Desse jeito, eu prefiro me afastar. E depois a gente resolve. E depois a gente conversa. Gente, a gente tem que usar a nossa boca para o que é útil, para o que é bom. A gente não pode emprestar a nossa boca pro diabo à toa. Nem sem ser à toa. Não pode, a gente tem que abrir a boca para aquilo que é útil. Gente, vocês não têm noção. Quem é do Kids aqui já sabe. Sabe aquelas... Depois faz com os filhos de... Quem é pai aqui, mãe? Tem muita gente? Depois vocês fazem, vocês não fizeram ainda. Eu fiz com as crianças uma dinâmica do arroz. A gente precisa ficar falando coisa pro arroz, né? Você fala coisas boas pro arroz, você fala coisa ruim para outro potinho de arroz. O arrozinho que a gente falou coisa ruim, ficou todo mofado, ficou todo escuro, ficou sujo, ficou cheio de fumo, ficou cheio de nhaca. O arrozinho que a gente falou coisa boa, ficou branquinho, intacto, íntegro. Gente, na boa, se tu acha que num arroz isso tem impacto, você acha mesmo que no seu coração, de onde sai vida, não vai ter impacto? Então não usa a sua boca para o que não é útil. Não usa a sua boca para declarar destruição. A sua boca é muito poderosa, a sua língua é muito poderosa. É uma vergonha. Gente, é uma vergonha a gente ver alguém falando coisa assim. É vergonhoso, é desconfortável, é constrangedor, é destrutivo, é egocêntrico. Você achar que você é melhor o suficiente de alguém para lançar um bando de palavras para essa pessoa. Então a gente precisa assumir a responsabilidade, pode passar, Brindia, das nossas reações. E é claro que isso tem a ver com saúde, que entra, inclusive, na parte física. Gente, é claro que existe hábito, é claro que existe padrão familiar, é claro que se você foi uma pessoa que foi espancada e foi humilhada, a chance de você espancar e humilhar é muito grande. É claro que se você sofreu abusos, isso vai ter influência. Claro que vai. A gente não está falando que é só isso. Lógico que não. A questão é que quando você integra os pilares, quando você assume a responsabilidade emocional das suas reações,
Quando você entende que há alguém muito maior do que você, que prefere que você esteja bem, que cuida do seu casamento, que te dá uma direção, e quando você entende o poder que é habitar esse ser dentro do teu corpo, muda o jogo. Muda o jogo. E fisicamente, gente, tem um valor muito grande. Eu não estou falando que é o mais importante, porque eu acredito na integralidade dos pilares. Só que o fator físico, ele pode te ajudar muito ou ele pode te atrapalhar muito. Muito. Porque nós não fomos feitos para estar fora da forma de Deus. E a forma de Deus não quer dizer músculos, barriga trincada e bumbum empinado. Não, não é essa a forma de Deus. A forma de Deus é uma forma equilibrada. E qualquer forma que esteja acima ou muito abaixo é um desequilíbrio. Eu não estou aqui para julgar o teu peso, eu não estou aqui para julgar a tua barriga, eu não estou aqui para isso, gente. E quem está acima do peso não se sinta constrangido, porque na verdade você é refém de um sistema. Você é refém, você não tem que ter vergonha disso. Na verdade, agora você fala, opa, peraí, nem sabia que isso existia. Então agora é uma oportunidade de você saber que isso existe e você falar, opa, peraí, deixa eu seguir esse caminho. Mas o óbvio precisa ser dito. A gente não pode mais ficar passando a mão na cabeça e relativizando tudo. Não tá saudável, não tá bom. E grande parte dos divórcios tem a ver com a sua saúde física. Pessoas que são inflamadas no intestino, pessoas que são fisicamente debilitadas, elas têm a chance de perdoar, muito menos chance de perdoar. Por quê? Porque existem bactérias no nosso intestino, no nosso corpo, que elas tanto podem ir para o bem, quanto elas podem ir para o mal. Elas podem ser fortes ou elas podem ser frágeis. E o que você come, o que você pensa, o que você coloca dentro do seu corpo, a atividade que você faz ou não, se você dorme cedo ou tarde, se você mexe nessa xenga aqui antes de dormir ou não, isso vai, inventei agora, isso vai determinar a sua saúde. Isso vai determinar a forma que você fala, isso vai determinar a forma que você pensa, isso vai determinar o seu tom de voz, isso vai determinar o quanto você demora para pedir desculpa. Tá tudo nas bactérias, você nem sabe que ela existe, coitadas. Então lá, fisicamente, é o que eu falo, infelizmente é o que é menos cuidado, mas é o que é mais fácil de acessar para você cuidar do resto, entende? Não sei se eu fui clara, mas quando a gente começa a cuidar fisicamente, os outros pilares ficam muito mais fáceis de ser cuidados. Muito mais fácil. Por que emociona? Se eu sou fisicamente mais saudável, por que fica mais fácil cuidar das emoções? Porque eu tenho mais hormônios que liberam saúde. Porque eu durmo melhor. Se eu durmo melhor, eu tenho um dia melhor. Se eu tenho um dia melhor, eu tenho mais paciência nesse dia. Eu tenho melhores escolhas alimentares nesse dia. Então, se tudo tá ruim, se os 3 pilares tá ruim, começa pelo físico, que é o mais fácil. É o mais fácil. De verdade, parece que é o mais difícil, porque depende de vontade. Ah, tá, outra coisa, gente. Aí, assim, não depende de vontade. Não depende. Não, é assim, não é, porque, não gosto. Porque eu não quero. Então você vai sem gostar e sem querer. Entende? Porque você tá aqui porque você quer saúde. Porque se você quiser continuar doente, pode ir, beijo, eu não vou conseguir te ajudar. Mas se você está aqui, eu imagino que você queira saúde. E você só vai ter saúde se você entender que você vai ter que fazer quando você gosta e quando você não gosta. Quando você quer e quando você não quer. Quando você pode e quando você não pode. Tem que ser algo que é inegociável na sua vida. Cuidar da sua saúde física tem que ser inegociável. Gente, quando a gente cuida da gente, é um ato de amor. Primeiro que é um ato de honra a Deus, porque eu não sei se vocês sabem, mas Deus mora em você. Gente, vocês têm noção que Deus mora na gente? Deus, ele vem, ele fala, cara, eu vou morar em você, vou morar. Aí como é que a gente tá cuidando dessa casa? Deixando ela imunda, suja, e eu não tô te xingando, gente. Se você tá intoxicado, inflamado, acima do peso ou abaixo do peso, eu não tô te xingando quando eu tô falando imundo e sujo, tá? Não estou te xingando, não tem a ver com a sua forma, tem a ver com as suas escolhas que estão diferentes dos moldes divinos. Deus não te criou para isso. A gente está vivendo uma vida de desonra ao Espírito Santo. Ele mora em você.
Ele precisa de uma casa limpa, não é uma casa cheia de gomos e bombada. É uma casa limpa. E o intestino inflamado não está limpo. Não está limpo. Gente, Deus fala que as fontes de vida vêm de onde? Do coração, não é da cabeça, tá? Não sei se vocês sabem, mas o coração é o lugar mais importante para Deus. Não é a cabeça. Tem mais neurônio no coração do que na cabeça. Não sei se vocês sabem disso. E aí existe um nervo que a gente chama nervo vago. É um nervinho que a pouca criatividade de Deus criou, que vai lá do intestino até teu cérebro. Aí nesse nervo que ele criou, ele vai levando saúde, produz lá tudo que você precisa no intestino, vai pro seu coração, processa nos neurônios do seu coração e expressa no seu cérebro. E aí sai pela tua língua. Então o que tu fala tá lá no teu intestino. Se tu tem bactéria demais de doença aí, provavelmente você está falando coisa ruim, você não está perdoando, provavelmente você está declarando coisas que não são saudáveis, provavelmente você está tendo pensamentos tóxicos, porque fisicamente você não está saudável. Então nós precisamos, gente, entender que cuidar do corpo é um ato de amor. É um ato de amor. Quando eu estou com preguiça, quando eu não vou, quando eu não priorizo, quando eu acho que trabalhar é mais importante, quando eu acho que dormir é mais importante, quando ficar no celular é mais importante, eu estou desonrando primeiramente a Deus e depois eu estou desonrando ao outro. Gente, ninguém gosta de desleixo. Duvido que no teu trabalho, se alguém vem entregar alguma coisa desleixada, você vai aceitar. Você não vai aceitar. Porque nós somos excelentes, nós fomos criados para excelência. Nós fomos criados para usufruir de tudo aquilo que Deus já colocou. Ele já criou, gente. Ele já fez a parte mais difícil ele fez. Ele fez o coração, ele fez o fígado, ele fez o intestino, ele fez o cérebro, ele fez o nervo vago, ele fez seus trilhões de células, ele fez os 50 mil litros de sangue que gira no teu corpo. A parte mais difícil ele fez. Pra gente ficou, sabe o quê? Malhar e comer bicho e planta. Sério? É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Depois eu explico do bicho e planta. Então, depois eu não ia entrar especificamente nessa questão de saúde, mas houve pedidos. Então eu vou gastar uma energiazinha. Que eu tenho tempo? Não tem muito tempo. Meu Deus do céu, tem não. Machucou. Não, mas vai, a gente já volta. Na questão da saúde. Por quê? Porque eu ia trazer mais com essa perspectiva de cuidado com o corpo como amor mesmo ao outro, né? Quando eu cuido do meu corpo, aí aqui eu tô falando um recado para os homens. Quer dar você? Dar segurança? Pode dar. Tá bom. Aí especial, não somente, tá, mulheres? Mas em especial para os homens. Quando você que foi definido por Deus, que deu capacidade, isso aí não tem a ver com inteligência. É função divina, capacidade divina, te deu a capacidade de dar segurança, força, provisão, posicionamento em casa, né? Eu espero que filhinho, quando estiver precisando de alguém, ele corre para papai, não é para mamãe. Quando a mamãe é o tiranossauro, tá grave o problema. Deve ser a mamãe tá bombada e o papai na cerveja. Normalmente é assim, quando o filhinho corre para mamãe. Então, na hora do BO mesmo, os nossos filhos, eles devem correr para papai. Por quê, gente? Simplesmente porque Deus quis. Você pergunta para ele por quê? Porque ele quis colocar testosterona no homem. E o homem que tem isso, essa coisa da garra, do aguentar, do suportar. Sabe por que nós mulheres estamos super doentes? Com muita depressão, endometriose, problemas de ovário de tudo quanto é lado. Sabe por que a gente está com câncer em todas as áreas femininas? Sabe por que isso está tão intenso? Com problemas emocionais tão graves? Porque a gente está querendo lidar. Se você estiver tomando testosterona, você também está com esse risco. Mas a gente está querendo tomar a posição de homem. A gente está querendo tomar a posição que a gente emocionalmente e fisiologicamente não suporta. Não suporta. E aí você está querendo comer igual homem, trabalhar igual homem, falar igual homem, criar menino igual homem, produzir dinheiro igual homem. Por isso que tu tá doente pra caramba. Tá doente. Então a gente precisa cuidar um do outro, a gente precisa cuidar do nosso corpo como uma atitude de amor. Como uma atitude de amor. Homem, você como uma atitude de segurança. De verdade, se você está inflamado, intoxicado, doente, acima do seu peso, você não está passando segurança para sua família. Você não está passando. Até porque pode ser até segurança financeira. Tu morre, a empresa depende de você. Essa família fica como? Se não sabe administrar esse dinheiro. Então você precisa estar com força física. Você precisa, gente, esse dado não é a Rebeca que está falando, é científico. Existe toda uma ciência
muito além do nosso conhecimento mínimo aqui, que estudam, assim, a vida para estudar e trazer essa informação pra gente. Quanto maior a tua barriga, menor o teu cérebro. De verdade. De verdade. Tem livros já disso de neurociência. Se a sua barriga, ela está grande, o seu cérebro está diminuindo. Sabe o que acontece com o cérebro que diminui? Ele não respira, ele não produz, ele tem preguiça, ele tem cansaço, ele tem moleza, ele fica mais refém nos vícios, ele faz só o que quer, ele não perdoa. Não estou falando que quem está sarado sem barriga não está fazendo isso. Porque pode estar inflamado que só. Come corante, que mesmo com barriga chapada, tu vai estar fazendo tudo isso também. Mas os homens, eles precisam assumir essa responsabilidade de segurança. E a mulher, gente, dá vontade. Não se desleixe. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está cuidando emocionalmente da nossa família. A gente está dando o suporte. É o homem que vai vir com aquela... Vem você e calma, amor. Calma, vamos esvaziar um saquinho ali pra você se... gente! Homem tem que esvaziar saco, gente! Não faz seu papel não, que agora eu vou falar. O homem tem que esvaziar o saco, não tem? Mas aí, pro seu saquinho tá vazio, sem o seu próprio esforço, né? Sendo junto, numa união, 16 horas antes, você tem que estar falando coisa boa pra essa mulher. Mas se tu tá... Agora, se você tá inflamado, acima do teu peso, cheio de bactéria aí contaminando, tu acha mesmo que tu vai falar coisa boa pra essa mulher? Claro que não vai, gente. Não vai. É por isso que a gente tem que cuidar fisicamente. Tem que cuidar fisicamente pra eu conseguir esvaziar o saco mesmo cansada e pra eu conseguir falar coisas boas mesmo não estando a fim de falar pra ela. Então, fisicamente, a nossa mente, ela fica mais limpa. Eu tenho pensamentos mais saudáveis. Os neurônios do meu coração vão funcionar muito melhor. Se eu cuido, e sabe o que vai te ajudar? Gente, é fácil. É ir para uma academia, é pegar um peso. Não tenho dinheiro. Pega saco de arroz em casa. Usa essa jossa para ver treino e não para ver corpo dos outros. Pega isso aqui, coloca em um treino e faz na tua casa se não tem dinheiro para ir para academia. Se vira. Aproveita para ficar junto, vai caminhar junto, vai fazer agachamento junto, vai se unir. Gente, a gente precisa facilitar a vida um do outro. Sabe o que a gente pega dos casais? Acabando. Porque é acima do peso, é porque eu compro, porque eu faço tudo, e aí não faz nada, aí só reclama da comida que eu faço. Meu irmão, usa a tua boca porque é útil, pelo amor de Deus. Usa a tua boca porque é útil. Ajuda um ao outro. Se o outro tem dificuldade para se exercitar, em vez de ir você toda linda com a sua roupinha sozinha, carrega. Mas eu vou ter que carregar até quando? Até que a morte separe vocês. Até que a morte separe. Não faz só se o outro quiser, se o outro... mas ele vive me criticando. Vai sendo criticada mesmo, porque tu tá indo por causa de Deus, não é só por causa dele, por causa estressei. Fiquei doido, me perdi. Passa aí, vai, peraí, depois a gente volta pra isso. Volta lá. Você quer falar? Não, pode só finalizar ali. Eu me perdi já. Fala, Ivan. Raiva. Fala quando você era gordito, cansadito, fala. Gente, eu esvaziava o saco dele, tá? Quando ele era acima do peso. Porque não era só por causa de mim? Vá, falei demais, vai. Pode voltar. Pra finalizar aquele assunto, tem uma pergunta. Volte então pra pergunta. Consegue voltar, por favor? Fiquei até com calor. Casamento Gente, não leva pro lado pessoal, tá? Não fiquem bravos. Eu amo vocês. E o Ivan já foi muito acima do peso, tá? E eu fiquei ali, ó. Eu resisti. Mulher, tu aguente. Casamento saudável não é sorte, é uma decisão de mudar a mente e o estilo de vida. Responda, qual a mentalidade você precisa deixar para trás para viver um novo tempo no seu casamento? E quando a gente fala de mentalidade é justamente isso, né? A gente mudar a forma que a gente está enxergando. Porque se a gente não muda a forma que a gente enxerga, provavelmente a gente vai continuar vivendo o que a gente está vivendo. E se você identificou que você está vivendo não é saudável, não está construindo um casamento saudável, opa, eu tenho agora a percepção que eu tenho que mudar. E aí, para eu mudar, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Então, o que você tem que mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar? Qual é a frase que tem feito você agir como você está agindo, que você não está gostando, não está indo para
fortalecendo seu casamento, tornando ele mais saudável, que você tem que mudar. Deixar aquela frase e construir uma nova frase, uma nova forma de pensar a respeito daquilo ali que não está condizente com o que a gente tem falado aqui. Então fazer esse exercício, essa reflexão. Para, anota e escreve. Só um minuto. Brendinha, põe uma musiquinha de 1 minuto. Só para você colocar aí no seu bloco. Não entra no WhatsApp, hein? Não entra no WhatsApp, não entra em outro lugar. Só escreve aí no teu bloco de notas qual mentalidade ou as 3, sei lá, que você precisa mais focar. Hoje, não, eu preciso renovar mais a minha mente, preciso renovar mais a minha saúde espiritual, preciso renovar a minha saúde física. Tô lascado, preciso dos 3. Tirar foto? Aqui, amor. Vai tirar foto. Pode botar a música. Pode pôr, Brindinho, uma musiquinha se der. Eu não sei se dá. Aí tá bom, tá ótimo. Só pra eles pensarem 1 minutinho aí. Para ficar mais fácil, às vezes coloca uma frase que tem sido negativa na sua vida. Geralmente os pensamentos vêm em forma de frase. Então uma frase que tem enfraquecido seu casamento e uma frase que vai combater essa frase que tem enfraquecido para fortalecer, deixar seu casamento mais saudável. Como é que você vai substituir essa frase? Então você vem e eu falo. 2.0. Você vem e eu falo. Você fala. Só para escrever isso aí. Já pode até passar, porque agora eu vou colocar o 2.0. Que eu falei muito mais do que devia. Gente, alguém fica triste. Ela veio pra cá e falou que não, Ivan, hoje só você vai falar, não quero falar não tô bem não. Então você fala. E é bom que a gente é equilibrado, porque quando ela tá falando, eu baixo a pressão, eu falo mais devagar, mais lento. Quando ela tá mais lenta, aí quando ela pede pra eu falar, eu dou uma acelerada também, eu vou... A gente tem... É legal isso, né? O momento gente, é muito saudável. E complementar. Quando a gente fala 2, é importante esse equilíbrio na fala do casal. Se o casal tá mais acelerado, tá mais focado ali, a outra pessoa vem e faz o ponto. Pegou na briga, né? Pegou no conflito, isso vai né? pra tudo. Pega no conflito isso aí, ó. Se um tá demais, aí vem você, ó, e abaixa, em vez de ficar os dois, né? Então vamos lá. Pra gente trazer de uma forma mais prática, tá, gente? Então, estilo de vida saudável no casamento. Espiritualmente falando, é basicamente o que a gente já veio falando até aqui, mas pra ficar mais fácil e prático. Renovação de mente e estilo de vida saudável. Oração em casal. Oração é um hábito que gera proteção espiritual. Gente, a oração, ela é o que mais vai te ajudar. É o que vai trazer no caos, é o que vai trazer a clareza, é o que vai abaixar os ânimos, é o que vai trazer um insight. Então, é aquilo que a gente falou, tá discutindo, a discussão tem que ser para primeiro quem vai pedir perdão. Dá uma orada antes de dormir. Cara, Deus, tira toda essa confusão aqui. Você é um Deus de paz, você é um Deus de amor, você é um Deus de alegria. Não está combinando essa atmosfera na nossa casa. Então, oração, leitura bíblica e conversar do que Deus está falando pode alinhar visão e aumentar a intimidade. Então, tenham encontros de casais. Gente, a gente tem encontro para tudo, a gente tem agenda para tudo. Se nós estamos casados, a gente dorme debaixo do mesmo teto, a gente espera que a gente dorme na mesma cama sem filhos no meio de nós. Assim esperamos. Amém. Não é mesmo? Então, a gente não consegue ter um encontro semanal. A gente não consegue ver, olhar, sentar à mesa e conversar pelo menos uma vez por semana. Então nós precisamos, de fato, dividir isso, divide o que está no seu coração, divide o que Deus está falando para você, divide, leiam alguns versículos juntos, peguem versículos que vão nortear a vida de vocês, o dia de vocês. Sabe, gente, isso não dura, falando sério, não precisa durar 5 minutos. Daqui a pouco vai durar mais, porque vai ser bom, então vai durar mais. Mas se não está tendo nada, 5 minutos de vídeo, irmão, o que você leu hoje? O que você falou hoje? O que Deus está falando com você hoje? Vai desenvolvendo essa intimidade espiritual.
Missão conjunta, o nós é maior do que o eu. Ou seja, precisamos tratar feridas. Não adianta, gente, precisamos de ajuda. Você não precisa estar sozinho. Busca ajuda, terapia se precisar, psicólogo, psiquiatra, acompanhamento pastoral, os encontros dos nós dois, grupos de conexão, Não fica sozinho. Temos uma bagagem muito grande espiritual que a gente pode ajudar. Então não precisamos, a gente tem que parar de ter vergonha e preguiça de procurar. Sabe por que a gente tem preguiça de se desenvolver espiritualmente? Porque o resultado não é palpável nem rápido. É por isso que a gente tem preguiça. É por isso que a gente tem resistência. Mas se todos os dias eu decidir ter um estilo de vida saudável, todo dia eu converso um pouquinho, eu pego um versículo, eu leio junto o que o outro está falando, a gente divide, isso vai desenvolvendo intimidade, vai gerando assunto. Se eu não consigo todo dia, começa com um encontro semanal. E aí essas feridas, a falta de perdão, o ressentimento, o pecado, tudo isso com ajuda, ele vai se diluindo. Vai se diluindo. Então não adianta, a gente não vai conseguir emocionalmente estar bem e fisicamente estar saudável se a gente não liberou um perdão, se a gente não aprendeu a liberar esse perdão, se a gente continua com o pecado que está nos prejudicando. Gente, tá com um problema aqui de pornografia, de compras. A gente está acompanhando muitas pessoas com vícios em compras, em joguinhos, apostas. Tigrinho, tigrão, sei lá como é que é o nome do negócio. A gente está acompanhando muita gente viciada nisso aqui mesmo. Então tá com esse problema, busca ajuda. Por exemplo, eu estou fazendo acompanhamento de uma pessoa que a gente está tendo que colocar horas fixas para ela mexer, porque ela tá viciada mesmo. Isso tá tirando ela da vida espiritual, tá tirando ela de tudo que ela quer viver, sabe? Então se você tá sofrendo, Se você tá sofrendo isso, busca ajuda. Vai, emocionalmente falando, um estilo de vida saudável. O outro não é seu curador ou seu salvador. Cure rejeições, traumas e medo. Gente, pare de colocar a expectativa no outro. Para de colocar, você vai viver frustrado e o outro vai viver sobrecarregado. Ela não tem a missão de te salvar. Não tem a missão. Eu passei por isso, eu precisei tratar questões de rejeições, de medos, o que me ajudou muito foi isso aqui, ó. Por quê? Porque como eu não tive questões paternas presente, tudo, o que aconteceu? Eu casei com o Ivan e comecei a colocar ele no lugar de pai. Então eu comecei a ter medo dele trabalhar, eu comecei a ter medo das viagens de trabalho, eu comecei a ter medo dele ganhar dinheiro, gente. Olha o nível que eu cheguei. Por quê? Porque eu cresci pensando que dinheiro afasta casal, porque por conta de dinheiro e trabalho a minha família se diluiu. Então a minha crença, o meu medo era esse. Então quando eu via, já casada com ele, eu via ele saindo, ele avançando, o que me acionava? Medo, ainda mais com um filho. Então isso ocupou muito tempo da nossa vida de casal e foi muito prejudicial. Como é que fala? Prejudicial, obrigada. Então assim, vai tratar. Não coloque expectativa no outro de salvar. Não endeuse o outro, não idolatre o seu casamento. Não coloque tanta expectativa no outro. E você que está se sentindo sobrecarregado, fala. Ele falou, cara, você está achando que eu sou seu pai? E eu, caraca, é mesmo? Tô mesmo? Então você que está se sentindo sobrecarregado do outro lado, sobrecarregada, fala. Cara, eu tô me sentindo sobrecarregada. E aí quando a pessoa fala isso, não leve pro lado pessoal. Não leve pro lado pessoal. Leve pro lado de tratar. Eu preciso tratar. Não vou conseguir sozinho, eu vou buscar ajuda pastoral, psicológica, ajuda de amigos, ajuda de pessoas mais sábias. Vou me inserir em grupos onde isso vai estar sendo falado. Gente, não adianta você querer ter saúde no casamento, vindo num culto aqui por mês e num culto de domingo. Como é? Vocês entenderam? Tem que estar no meio, você tem que estar ouvindo o que pessoas com casamentos saudáveis fazem, falam, o que elas comem, o que elas andam, é isso, sério. Um bom profissional, um bom advogado, formado em direito, ele não vai ficar estudando sempre? Para ser cada vez melhor, estudando os processos, as novas leis, o que está acontecendo? Assim é no casamento. Se a gente parar de focar nele, de estudar, de alimentar e se aperfeiçoar, a gente vai se desenvolver e melhorar esses conflitos e construir um casamento saudável. A gente tem que continuar. É um mindset de crescimento. Volta para o mindset de crescimento. E autoconsciência, empatia. Eu sou importante e você também. Duas pessoas por inteiros. Eu sou importante e a Rebeca também. É muito mais fácil você entender isso. Porque a partir do momento que
a Rebeca é importante, eu não sou, ou então a Rebeca me escolheu, e quando ela escolheu outra pessoa? Vira um casamento frágil. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Eu sou importante, você também. O que eu falo, o que eu sinto é importante. O que você fala, você gente, é importante. Para com essa palhaçada de você não tá fazendo o que quer e vai embora. Não, para com isso, tô falando sério. Eu não posso mandar vocês, né? Mas vou sugerir. Para com essa comunicação, você sempre faz isso, desse jeito não dá mais. Até quando eu vou ter que suportar isso? Gente, que segurança que você tá dando? E outra, para de egoísmo, tem um bando de criança no teu meio aí vendo você falar isso, aí depois você quer que ela chegue à adolescência, resolvendo problema. O menino não sabe resolver nada. O menino não sabe nem resolver um problema e não ir pra coordenação. Por quê? Porque como é que tu tá resolvendo problema? Ok, o que ele só tá ouvindo? Você sempre faz isso, é sempre assim, eu já desisti, desse jeito eu vou embora. Que segurança que tu tá passando pra sua família? Pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Porque hoje em dia não é só homem que fala isso, não. Hoje em dia tá muito mais mulher falando do que homem. Porque ele tá tão viciada nesse trem aqui, ó, que acha que a vida lá fora é mais fácil. Bora. Muitas brigas acontecem por reflexo de cansaço, estresse e sobrecarga. Ou seja, cuidar da parte emocional e física vai evitar. A gente vai ser muito mais regido pela razão do que pela emoção. Isso a gente vai evitar várias brigas que ficam desproporcionais diante do problema. Porque a partir do momento, sempre vai ter desafio. O negócio, qual é o tamanho da importância e quem está regindo ali, a emoção ou a razão? Se a emoção estiver regindo, vai aumentar o volume daquele problema. A partir do momento que a gente está forte e trabalhando com a razão, a gente separa o problema da gente. Nós dois temos um problema para resolver. Eu não sou o problema, não é o problema. Tem um problema ali e nós dois juntos vamos resolver aquele problema. Autocuidado mental, ter momentos a sós, descanso mental e hobbies. Ou seja, você também olhar para você mesmo, olhar para a sua individualidade. Você fazer algo que você gosta, que não vai afetar a sua família. Quando eu falo fazer algo que gosta, né, sair domingo, ficar o dia inteiro, vou jogar bola no clube, depois ficar com meus amigos tomando uma cerveja, aí eu vou ver o jogo do Flamengo, e aí no final da noite eu chego e quero esvaziar meu saco, tá bom? Então não é sobre isso. Esse autocuidado, o hobby, é algo razoável que vocês vão estabelecer, eu vou poder ter um momento que eu vou estar fazendo algo que eu gosto, que é importante para o homem fazer algo que ele goste, e para a mulher também, mas às vezes o homem também está ali só focado no trabalho e às vezes não tem um momento ali para estar fazendo um hobby, um esporte, alguma coisa, não somente para cuidado físico, mas para desenvolver algo que ele goste, tenha prazer. Porque às vezes, por exemplo, eu malho, mas eu não gosto de malhar, eu malho por obrigação. Em relação ao que eu entendi que é importante para minha saúde, para ter uma saúde forte, eu tenho que me exercitar e ir para academia. Mas o que eu posso fazer? Alguma atividade que não é tão focada, às vezes, no corpo, no desenvolvimento físico, que vai me trazer satisfação. Então, quando a gente fala de hobby, é isso. É algo que vai estou me divertindo. É importante a gente se divertir também. Cuidado com os pensamentos inflamados, o que você acredita sobre o outro e a forma que você o vê influencia como o outro o trata. Ou seja, meus pensamentos sobre a Rebeca não é sobre o que ela faz, é sobre como Deus enxerga ela. Então eu tenho bons pensamentos a respeito dela. A Rebeca fala muito sobre isso. Às vezes eu chego atrasado, me comprometi a chegar ali 6 horas, cheguei tarde. Ela pode começar a trabalhar. O Ivan é sempre irresponsável, o Ivan sempre chega tarde. O Ivan é comprometido com o horário, ela vai me receber mal. Meus filhos vão ver ela me recebendo mal. Mas a partir do momento que ela começa a pensar, no sentido que eu não tenho que mudar, no sentido que eu não estou errado. Mas como ela vai me receber, vai mudar a atmosfera da minha casa, vai mudar a nossa noite, vai mudar como meus filhos me veem e como ela está me enxergando. Então eu falo, tudo bem, pode ter acontecido alguma coisa, algum imprevisto, ele chegou tarde. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu continuo amando ele, independente do que ele chegou atrasado ou não. E às vezes são pequenas coisas como chegar atrasado, porque gerou frustração. Toda frustração precede uma expectativa. Então, a gente está botando muita expectativa no outro, esperando muito do outro. A gente frustra, quando a gente frustra, a gente aciona a emoção e a emoção começa a regir. Acionou algum gatilho. Para a Rebeca, o horário é muito importante, aciona gatilho nela. Então, como é que ela fez para parar de acionar gatilho? Ela tem bons pensamentos sobre mim. Olha, gente, depois a gente conversa. Não é que a gente vai abafar. Olha, você se comprometeu a chegar, o que aconteceu? Como é que a gente pode resolver isso? Você está precisando de ajuda? Precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar? E ela faz parte da solução. Ela não vai lá para me atacar. Ela está ali para fazer parte, porque a gente tem um problema para resolver juntos. O que eu posso fazer para você melhorar a sua organização na agenda? Ela tem um dom de organização e de planejamento. Eu tenho mais um dom do imprevisto, de lidar com situações imprevistas, e eu tenho dificuldade com horários fixos.
Isso é o meu natural. Vai ter um casamento forte, quem quiser saber mais sobre isso. Que dia que é? Dia 1º/4. Do 5. 25. Deixa eu só... Rapidão, volta um pouquinho, Brendinha, por favor. Gente, esses pensamentos que vocês vão cultivar, na boa, ingenuidade, você achar que na hora da sua raiva, você vai conseguir pensar só coisas maravilhosas sobre ele. Então, esses pensamentos, gente, eles não vão ser cultivados na hora do problema, na hora do BO. Você vai gastar, investir, não é gastar, você vai investir tempo, do seu precioso tempo, ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, na soma dos seus dias bons, pensando coisas boas sobre o outro. Com humildade. Deus, isso aqui me incomoda bastante, mas você que criou esse homem, me ajude a ver o que eu não tô vendo. De verdade, me ajude a ver aquilo que eu não tô vendo. Então, muitas vezes, essa questão, a gente é muito diferente nesse sentido, porque eu sou muito programada e ele é oba-oba, deixa a vida me levar. O que era a minha tendência? Ficar, não, o Ivan é descomprometido, eu não posso contar com o Ivan tá sempre atrasado. O Ivan, imagina, quando ele chegava em casa, era um bico desse tamanho. Aí a mesa, coloquei mesa linda, mesa posta, guardanapo, recado, vira um caos. Porque olha o pensamento que eu vou cultivando. Eu já, 3 horas da tarde, eu já vou cultivando medo, porque eu já acreditei que ele está sempre atrasado, que ele falha, que o trabalho é mais importante. Meu irmão, chegou às 6 horas da tarde. É claro que ele vai estar atrasado, porque assim, eu já criei essa atmosfera. Então eu preciso cultivar pensamentos ao longo do dia. O Ivan é um bom homem, o Ivan é um bom pai, o Ivan ele é presente, a prioridade do Ivan é a família, o Ivan ele gosta, ele está aprendendo sobre ordem, o Ivan é gentil, ele é esforçado, ele é dedicado. Cara, quando ele se atrasa, eu já cultivei tanto pensamento bom sobre ele, que é claro que eu vou me chatear, mas não ao ponto de acabar com aquilo. Maturidade e responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas reações. Independente dele atrasar, eu vou receber ele bem. Independente dele atrasar, eu vou estar com a mesa posta às 6 horas da tarde. Independente dele atrasar. Isso é que nem a graça de Deus, não é porque ela não vai me receber mal que eu vou continuar errando. Então, é mais diz respeito a mim. Eu vou ter que me constranger com o amor dela a tal ponto que eu, tipo assim, opa, cara, por que eu tô fazendo isso? E aí a gente junto vai resolver esse problema. É que nem Deus olhando pra gente. Ele tá vendo ali, poxa, meu filho, não é por aí. Mas ele continua te favorecendo, ele continua te amando, ele continua te perdoando. Então, se a gente quer ser mais semelhança, é nesse sentido. Não é que a gente continue errando. Isso não me dá acesso para continuar errando, continuar pecando, errando o alvo. É só o quê? É um amor tão grande, ela cultiva pensamentos tão bons, que está sempre favorecendo que o nosso relacionamento seja bom. Ela está me amando, me perdoando, independente do que eu faça. E isso tem que me constranger de tal maneira que eu mude. É um amor constrangedor. Acelera. Tá bom. Ferramentas de cura e conversas profundas, maduras e assertivas. Tempo de qualidade semanal, como a gente já falou. Gente, a gente precisa sentar junto e é a questão da... Tô acabando. E parar com a questão da acusação. Isso é muito importante. Quando vocês forem sentar para resolver problema, baixa a guarda. Seja humilde, lembre mais semelhança, eu sou humilde, sou mansa, paz, alegria, tudo está dentro de você. Vai falando, ó, vai repetindo. Aí você vai sentar e você vai falar como você se sente. A gente já falou disso aqui, mas tem que repetir. Não é sobre o outro para você ter saúde emocional no seu casamento. Você precisa ter conversas assertivas. Você precisa ter a gente precisa ter a humildade de reconhecer aquilo que a gente precisa melhorar e ouvir. Gente, a gente fala muito isso no grupo de casais, muito. Entenda o mau comportamento como um aviso, como um pedido de socorro. A pessoa que está reclamando muito, ela está te cobrando muito, ela está falando demais, ela tá falando assim, tô precisando de ajuda, ela só não sabe como falar. Ela só está falando da forma errada. Por quê? Porque em vez dela falar, eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo desvalorizada, eu estou me sentindo desrespeitado, eu estou me sentindo sobrecarregado, quando ela começa a se comportar mal, ele ou ela, tá? Começa a se comportar mal, começa a gritar, você é sempre assim, é um aviso. Então tenha a humildade, de, em vez de ficar, que mulher chata pra caralho, cara, peraí, por que ela está reclamando tanto disso? Por que está tendo tanta essa conversa dentro de casa?
Por que eu estou me sentindo sobrecarregado? Então tenha a humildade de olhar aquele comportamento como um aviso, como um pedido. E o outro lado, aprender a falar. Eu me sinto assim, eu tô desgastado, eu tô sobrecarregado, eu tô chateado, eu tô frustrado, eu tô com raiva, eu tô, sei lá o que eu tô intoxicada, eu tô inflamada, preciso de academia, vamos junto. A gente tem que facilitar a vida do outro. E aí as cartas de perdão e de gratidão podem ajudar bastante. A gente queria deixar esse convite para vocês. Queria mesmo obrigar, mas não posso. Então, queria deixar o convite para vocês. Escrevam uma carta de perdão, escreva uma carta de gratidão para o outro. Comece a reconhecer coisas desde o início. Reconheça o que vocês fazem de bom, o que vocês construíram juntos. Reconheça como que Deus olha o outro. Tenha a humildade de declarar palavras saudáveis e agradáveis. E escreva. Se não quiser falar, melhor ainda, né? Mas dependendo de como é que tá em casa, a pessoa não vai querer ouvir. Então, escreva uma carta de perdão. Pela forma de falar, pela negligência, por não ter cuidado do corpo, por estar sendo agressivo, por estar permitindo contaminação em casa, por não estar trazendo segurança, por não estar sendo o amparo emocional, por querer desistir, por declarar palavras de desistência. Pede perdão, tenha humildade. E aí, se você não está conseguindo enxergar, se o ego estiver ofuscando, pede para Deus, fala, Deus, eu estou muito perfeito. Então, tá difícil, porque eu não tô vendo o erro. Às vezes você não tá vendo, às vezes você não tá vendo. Então, se você tá certo em tudo, é porque você não tá conseguindo ver. Aí você tem humildade. Deus, eu não tô vendo. Eu tô muito perfeita, eu só tô conseguindo ver o outro. Eu não tô conseguindo identificar as minhas falhas. Me ajuda. Porque às vezes você foi mimadinho mesmo, às vezes você foi treinado a achar que é tudo do seu jeito. E fisicamente, pode passar. Seu Já corpo é a sua casa e templo de Deus. Cuidar do corpo é um ato de amor ao outro. E um corpo, como eu já falei, cansado e inflamado vai influenciar. Então, se você está muito mal-humorado, se você está muito agressivo ou agressiva, tá, gente? Um ou outro. Mal-humorado, agressivo, se você tá sem libido, se você tá com preguiça de namorar, se você tá declarando muitas palavras ruins, se você tá tendo muitos sintomas, muita dor de cabeça, muito estômago, muitos problemas de pele, se você tá tendo muitos pensamentos tóxicos, tudo isso você tá precisando de academia e você tá precisando de comer verdura, salada, peixe, frango, ovo e só. O que empacota pode jogar fora. Tá? Você vai chegar lá na tua casa agora. Só se você tiver com pensamentos super saudáveis, se você estiver ótimo, namorando dia sim, dia não, se você estiver perdoando, esse papo não é pra você, tá? Mas se você tá com rancorzinho, falando coisa atravessada, a barriguinha tá maior do que a cabeça, do que o cérebro, ou tá, enfim, tá muito aqui, aí esse papo é pra você, tá? Então chegou em casa, tudo que tem pacote, tudo que tem prazo de validade, joga fora. De verdade. De verdade. Não comer pacote, tá? Mas o que eu vou comer? Você vai comer verdura, você vai comer casca de verdura, você vai comer mandioca, batata doce, você vai comer peixe, quer anotar? É bem fácil. Acabou. É só isso. Mas Rebeca, não. Mas Rebeca, não. Você só volta a comer pacote, às vezes, se você já estiver conseguindo perdoar de primeira. Eu tô falando sério, gente, eu não tô brincando. Se você conseguir perdoar de primeira... Tô acelerando, não precisa passar mais, não. Pode se você passar, conseguir perdoar de primeira, se você conseguir ter o domínio da tua língua... Tô falando sério, só pode comer coisa tóxica quem tem domínio. Quem não tem, não pode. Então não pode ter na tua casa bolo, açúcar... O que é industrializado aí, que eu nem como, eu nem sei. Chocolate, o que mais? Miojo, biscoito, creme cracker, tapioca, cuscuz. Não vem no pacotinho? Refrigerante. Você só pode ter isso. Você só pode ter isso em casa para comer às vezes se você conseguir escrever uma carta de perdão, pedir perdão, não ficar da cotovelada, tá? Tirando isso, nós, meros mortais, verdura, salada, peixe, carne, frango, ovo e água. Acabou, tá bom? Tá todo mundo assim, ó. Quem quiser, eu convido para tirar uma foto aqui, para escrever um compromisso que você assumirá em cada área da vida. Nos 3 pilares, espírito, mente e corpo. E aí depois vocês fazem juntos em casal. Qual o compromisso que cada um individualmente vai assumir
para melhorar o seu Ó, no relacionamento. corpo eu já vou dar a dica: comer bicho e planta. Alguém não entendeu o que é bicho e planta? Pode levantar a mão. Não entendeu? Não. Aí você veio Bicho. pro metanoia, se você quiser entender. Não, mas é porque a gente tem que sair perdoando. É, bicho e planta, acabou. Sério, carne, peixe, frango, ovo e verdura, acabou. Tem pacote, tem prazo de validade, joga fora. Tô fora. Não, mano, tá saudável. Aposto que tá perdoando. Aposto que tá perdoando. Pode passar pro próximo. Casamentos não adoecem do dia para a noite e podem ser curados com pequenas decisões diárias. Uma vida boa é a soma de dias bons. Ou seja, é processo. Continue, de vitória em vitória. A gente vai se aperfeiçoando, se tornando cada vez mais forte, vai tornando o casamento cada vez mais saudável, de tal maneira que a gente vai ficando imune às doenças que vão vir e ficando mais forte diante delas, para que a gente vá de vitória em vitória até a glória. Amém? Amém. Muito obrigado.